Esse cara é um assassino extremamente talentoso que consegue cumprir todas as missões que lhe passam. Mas para dar continuidade ao seu legado, o cara decide que irá treinar um discípulo para ficar em seu lugar, e escolhe justamente o filho do seu melhor amigo. Fala galera! Hoje no Resumindo Filmes iremos acompanhar Assassino a Preço Fixo, um filme de ação lançado em 2011. Então partiu se inscrever e deixar o like, e agora bora pro vídeo. Esse cara está prestes a tomar a decisão mais difícil de sua vida. Arthur Bishop é um dos melhores assassinos profissionais que existem no mundo. Ele viajou para a Colômbia com a missão de eliminar o líder de um cartel que vivia em uma mansão luxuosa. O problema é que o local está cercado por guardas, e para concluir esse objetivo, Arthur se esconde dentro da piscina do criminoso e espera ele dar um mergulho para afogá-lo. Um dos guardas até percebe que o seu chefe está boiando na piscina, mas Arthur é tão esperto que começa a controlar o corpo do criminoso para fingir que ele está vivo. Após alguns instantes, a empregada chega para levar umas toalhas de banho e alerta a todos sobre o que aconteceu. Porém, já era tarde demais e o cara se disfarça como cozinheiro para fugir do local sem ser pego. Após isso, Arthur retorna para sua casa que ficava em Louisiana e vê nas manchetes que o assassinato que acabou de cometer está sendo noticiado como acidente, já que esse é justamente o trabalho do cara. Ele é pago para finalizar as pessoas, fazendo parecer que elas sofreram algum tipo de acidente ou morte natural. Já no dia seguinte, o cara se encontra com o seu melhor amigo Harry, que está acompanhado de dois seguranças porque querem a sua cabeça. E aí Harry diz que Arthur é o único assassino que sempre consegue cumprir as suas missões, independente do quão difíceis elas possam ficar. E após receber o seu pagamento, o cara volta para casa e começa a procurar outro trabalho. Então ele acessa os classificados e clica na vaga de mecânico, pois esse é o codinome para assassino no submundo do crime. E inicialmente os dados da página estão criptografados, mas ao apertar um único botão, Arthur consegue deixá-lo legíveis, percebendo assim que querem que ele elimine o seu melhor amigo Harry. Só que o cara se recusa e liga para seu chefe Jim Sanderson para tentar fazê-lo mudar de ideia. Com isso, os dois marcam de se encontrarem em um aeroporto, mas logo as coisas esquentam quando Jim diz que Harry é um traidor, que revelou alguns detalhes de uma missão ultra secreta, fazendo com que Sebastian e outros parceiros deles fossem facilmente eliminados por seus adversários. E inicialmente, Arthur não acredita que seu amigo é um traidor. No entanto, Jim lhe mostra alguns extratos bancários, revelando que Harry recebeu 20 milhões de dólares para traí-los. A reunião então termina com Jim dando 48 horas para o cara dar um fim nisso, finalizando seu melhor amigo. Já de noite, Harry está trabalhando em seu escritório e recebe uma ligação de Arthur, alertando que os homens do Jim estão querendo eliminá-lo. E por ter experiência nesse ramo, Harry se arma com uma pistola e usa uma tesoura para causar um curto-circuito que desliga a energia do prédio. E aí ele começa a seguir as instruções que Arthur está lhe passando para tentar sair vivo dessa. Primeiro, Harry passa escondido pelos próprios seguranças e depois pega o elevador, que lhe leva até as escadas de emergência. Só que mesmo estando em uma cadeira de rodas, o cara dá um jeito de descer os degraus. Logo ele chega no estacionamento e fica surpreso ao ver que alguém cortou os fios de seu carro para impedi-lo de escapar. Nesse momento, Arthur aparece e revela que enganou Harry para fazer com que ele ficasse sozinho e bem longe dos seus seguranças. Contudo, o cara pega a pistola e atira algumas vezes no seu próprio carro para impedir que o assassino faça parecer que sua morte foi um mero acidente. Confuso com a situação, Arthur pergunta o motivo do cara não ter atirado nele com a pistola, e Harry revela que se fizesse isso, Jim mandaria outro assassino para eliminá-lo. E com um semblante de tristeza no rosto, o assassino puxa o gatilho e finaliza seu melhor amigo. E galera, o Harry poderia ter contratado bem mais do que somente dois seguranças, afinal ele é rico. Se bem que esse detalhe não fez tanta diferença, pois o cara saiu escondido fugindo de seus próprios seguranças. Além do mais, Harry deveria ter contratado um assassino profissional para protegê-lo, já que por estar inserido nesse meio, um assassino contratado com certeza perceberia que Arthur estava tentando enganar Harry, sem contar que esses seguranças geralmente morrem sem conseguir fazer nada quando encontram um finalizador profissional. Alguns dias depois, o funeral do Harry é realizado, e ao visitar o túmulo, Arthur encontra o filho do cara chamado Steve, que acaba lhe pedindo uma carona depois de uma breve conversa. Os dois vão até a casa do falecido, e Steve conta que seu pai não lhe deixou um único centavo, e que o banco pode tomar essa casa a qualquer momento. Arthur até oferece dinheiro para o jovem, mas ele recusa, e pega uma arma dizendo que achará os ladrões de carro que tiraram a vida de seu pai. E com os olhos cheios de lágrimas, Steve questiona que tipo de monstro eliminaria alguém que está em uma cadeira de rodas. Já de noite, o jovem está sozinho em seu carro, e um bandido se aproxima e lhe aponta uma arma. Porém, Steve tem um certo conhecimento em defesa pessoal, e por isso consegue desarmá-lo. E aí, o jovem dá vários chutes no bandido, por pensar que ele é o ladrão de carros responsável por ter eliminado seu pai, quando na verdade nós sabemos que Arthur fez isso. Mas quando Steve está prestes a finalizar o cara, Arthur aparece para impedi-lo, já que o jovem certamente seria preso se atirasse nesse bandido, já que a legítima defesa tem um limite, né galera? Então se você render o bandido e depois finalizá-lo com um certo exagero, com certeza pode dar ruim pra você. Passando para o dia seguinte, Arthur liga para Steve e marca um encontro em um abrigo para cães. Assim que o jovem chega no local, o cara explica que é um assassino profissional e que está disposto a treiná-lo para ele seguir os mesmos passos do seu pai Harry. E por um motivo ainda desconhecido, Arthur decide adotar esse cachorrinho, e eu acho que não é porque ele está se sentindo solitário. Em seguida, o cara leva o jovem para casa e dá o cachorro para ele, explicando que
Steve não pode deixar o desejo de vingança dominar a sua mente, já que um assassino deve ser frio e tomar as suas decisões baseadas unicamente na lógica. Já nas próximas semanas, Steve segue as ordens de Arthur e leva o cachorrinho todos os dias para a mesma cafeteria, sem nem saber o motivo de ter que fazer isso. Além disso, o cara ensina o jovem a atirar com vários tipos de armas, desde metralhadoras até rifles de precisão. Já nesse dia, ele lhe deu um livro que contém várias causas de mortes naturais para Steve estudar e usá-las futuramente. O jovem até questionou o motivo de Arthur simplesmente não atirar em seus alvos de maneira tradicional, e ele explicou que precisa fazer parecer um acidente, para que a polícia não suspeite. E com o tempo, o banco toma a casa que pertencia a Harry, e por isso o jovem tem que se mudar para a residência de Arthur. E ele percebe que mecânico não é só um codinome para assassino, porque o cara está trabalhando há 2 anos nesse Jaguar dos anos 60. Após o treinamento básico ter sido concluído, o assassino decide que é hora do jovem ver pessoalmente como as coisas funcionam nesse mundo. Então ele leva Steve para conhecer um alvo seu, e o elimina na frente do jovem, fazendo parecer que o sujeito desistiu de viver. Após retornarem para casa, Steve está mexendo em um toca-discos por pura curiosidade, mas Arthur tira sua mão do objeto, e por algum motivo diz para ele nunca mais mexer nesse toca-discos. E em seguida, o cara mostra um compartimento secreto, em que organiza as informações dos seus alvos antes de eliminá-los, explicando que aquele sujeito que acabou de finalizar era nada mais nada menos que um negociador de armas ilegal. Logo, a vez de Steve agir finalmente chega, e Arthur lhe entrega um dossiê contendo informações do alvo dele, que é o dono daquela mesma cafeteria que o jovem estava frequentando todos os dias. E o motivo de Arthur ter pedido para Steve levar um cachorrinho é porque o dono da cafeteria gosta de chihuahuas. Mas mais do que isso, ele gosta de jovens rapazes, e por isso Arthur pediu para Steve seduzir o alvo para ter a oportunidade de colocar veneno na bebida dele. Além disso, Arthur instruiu o jovem a não enfrentar esse cara diretamente, porque ele tem uns 2 metros de altura e pesa 150 quilos. Nesse dia, Steve aceitou o convite do seu alvo, e os dois foram beber em um bar. Só que o jovem decidiu desobedecer a Arthur, não colocando veneno na bebida do cara, porque ele queria finalizá-lo usando a força para assim provar seu valor como assassino. Com isso, o cara leva Steve até sua casa, e logo os dois vão se deitar. Aproveitando a oportunidade, o jovem tenta usar o cinto do sujeito para eliminá-lo, mas por ser bem mais forte, o cara consegue se soltar. Steve até consegue acertar alguns golpes em seu alvo, mas não surtem tanto efeito, e ele acaba apanhando bem mais. Porém, no fim, o jovem consegue usar alguns objetos da casa ao seu favor, e finaliza o seu alvo. Após isso, Steve retorna para casa, e Arthur percebe que o jovem lhe desobedeceu porque ele está todo machucado. E se você está se perguntando o que aconteceu com o doguinho, Arthur o deu de presente para Sarah, que é uma relaxadora profissional com quem ele costuma se encontrar de vez em quando. E é interessante pensar que algumas mortes que já foram noticiadas podem ter sido de fato assassinatos que, assim como no filme, foram realizados por finalizadores profissionais, para aparecerem em mortes naturais ou por acidentes. E como acabamos de ver, Steve simplesmente ignorou aquele conselho de Arthur, de que um assassino deve tomar decisões baseadas unicamente na lógica, sendo que o motivo de Arthur ainda estar ajudando o jovem é porque ele quer compensar de alguma forma o que fez com seu amigo Harry. Passando para o dia seguinte, o cara vai até o aeroporto para pegar um pacote que contém a grana pelos serviços prestados, além de um celular. Ele também usa o aparelho para entrar em contato com seu chefe Jim, que lhe acusa de ter quebrado o acordo, mandando outra pessoa fazer o serviço em seu lugar. E para contornar a situação, Arthur explica que está treinando um discípulo, e que ele será útil para todos no futuro. Após isso, o cara e o jovem estão com seu mais novo alvo em mãos, um sujeito chamado André, que se autodenomina como o novo Messias. Ele fundou várias igrejas, e engana os fiéis ficando com o dinheiro deles. E para realizar o serviço, Steve dá a ideia de injetar adrenalina diretamente no coração do cara, para fazer parecer que ele morreu de um ataque cardíaco. Mas para alcançar esse objetivo, eles primeiro precisam conhecer a rotina de André para descobrir o momento certo em que podem atacar. Logo, Arthur e Steve incorporam Tom Cruise em Missão Impossível, e escalam um prédio pelo lado de fora para colocar câmeras nas janelas e espionar o cara. Então eles esperam algumas horas até André se deitar para dormir, e invadem o prédio pelos dutos de ventilação. Só que nesse meio tempo, o cara acordou e chamou um médico para injetar nele uma adrenalina chamada ketamina, que segundo Arthur, neutraliza os efeitos da adrenalina. Ou seja, o plano A deles acaba de ir pro espaço. Tentando ser o mais cauteloso possível, Steve diz que eles deveriam voltar e montar outro plano. Porém, Arthur acredita que ainda dá para concluir a missão. Portanto, eles esperam o médico sair do quarto e enfiam um estetoscópio na garganta de André para cortar a passagem de ar. E pelo fato do cara ter usado uma paradinha, ele nem consegue se defender. Por isso, não usem essas coisas, galera. Após terem concluído o crime, os dois voltam pros dutos e ficam observando a reação do médico e dos guardas ao encontrarem o corpo de André. Só que por puro azar, uma das ferramentas usadas para invadir o local cai no chão, e o barulho alerta os guardas. Um deles até tenta remover o espelho da parede para acessar os dutos, mas rapidamente leva um disparo de Steve. Os outros guardas então reagem e começam a atirar na parede, e o jovem se abaixa para não ser finalizado. Já Arthur deixa o esconderijo para lutar contra os guardas, mas como eles estão em maior número, o cara decide saltar através da janela do quarto para escapar. Ele até puxa o pé de um dos guardas para jogá-lo de cima do prédio. Logo, Arthur reencontra Steve, e os dois usam as cordas para descer alguns andares,
mas por sorte, esse guarda que os viu pela janela é ruim de mira e erra todos os disparos. Poucos minutos depois, o prédio começa a ser evacuado e Arthur e Steve aproveitam para fugir junto com os moradores. Após isso, Jim vê pelo jornal que os dois falharam novamente, já que a morte de André está sendo noticiada como assassinato em vez de um acidente, como eles sempre tentam fazer parecer. E galera, Arthur e Steve deram uma bela vacilada em terem ficado na cena do crime para observar o que aconteceria, já que eles tinham colocado câmeras nas janelas, e era só voltar até o quarto em que estavam hospedados para observar tudo pelo notebook. Também é estranho que ninguém tenha visto eles escalando o prédio pelo lado de fora, se bem que eles deveriam estar parecendo dois pontinhos pretos para quem estava observando a cena lá de baixo. Enquanto isso, Arthur está no aeroporto e vê de longe Sebastian, que é um dos caras que Jim havia falado que tinha sido eliminado como consequência da traição de Harry. O cara então percebe que Jim forjou aquelas fotos dos corpos só para enganá-lo, e assim fazer com que ele eliminasse o seu melhor amigo. E para descobrir a verdade, ele segue Sebastian, e os dois acabam ficando sozinhos dentro de um ônibus. E aí Arthur pressiona o sujeito para forçá-lo a contar a verdade, e por sua vez Sebastian revela que Jim lhe deu uma enorme quantia de dinheiro para eliminar seus companheiros, e depois forjar a sua própria morte, fazendo parecer que Harry era o responsável por tudo. Arthur se mostra zangado, mas não pelo fato de ter finalizado seu próprio amigo, que era inocente, mas sim porque lhe enganaram com certa facilidade. Percebendo que as coisas iam acabar mal por seu lado, Sebastian puxa a alça da sua mala, que na verdade era uma lâmina escondida, e ataca Arthur. Porém, o cara consegue usar a sua própria mala como escudo, mas após alguns segundos de trocação, ele acaba tendo seu pescoço envolvido com uma roupa. Só que pelo fato de ser um assassino bastante versátil, Arthur usa o pino de um extintor próximo para se livrar dessa situação ruim. Ele então arremessa Sebastian para fora do ônibus, e o cara é atropelado por um carro que estava passando. Já no dia seguinte, Arthur está em um porto prestes a pegar um barco para chegar em casa. No entanto, vários homens enviados por Jim chegam no local para tentar finalizá-lo, e o cara incorpora o Aquaman, se escondendo na água para apanhá-los de surpresa. E aprendemos uma importante lição vendo essa cena, já que se você for o dono de uma companhia de assassinos profissionais, não tente enganar o seu melhor cara, já que se ele descobrir você estará completamente ferrado. Em seguida, o cara liga para seu pupilo, que está sendo mantido como refém por 3 caras. Arthur então revela que tem uma pistola embaixo do sofá, e usando ela, Steve consegue se livrar dos seus algozes. Após isso, o cara chega em sua casa e reencontra o jovem. Decididos a fugir, ele pede para Steve pegar mais algumas ferramentas na garagem, e o jovem acaba encontrando a pistola que pertencia ao seu pai, descobrindo assim que Arthur o finalizou. Alguns minutos depois, os dois entram no carro e Steve se emociona e faz algumas perguntas discretas para descobrir se o cara se sente culpado por ter finalizado Harry, mas como resposta não obtém nenhuma palavra de arrependimento saindo da boca de Arthur. Logo, eles chegam na casa de Finch, que é o sócio do Jim. Steve rapidamente dispara na perna do sujeito, e Arthur ameaça a filha dele para descobrir a localização do seu chefe. Inicialmente, o cara se recusa a contar, e por isso o cara coloca um pedaço de carne no triturador para enganá-lo, e fazer parecer que era o braço da filha dele. Com isso, Finch fica assustado, e conta o que os dois queriam saber. Algumas horas depois, Jim liga para Arthur, e oferece 10 milhões para ele desistir dessa vingança. Porém, o cara não aceita, já que se ele topasse o filme acabaria aqui mesmo. E aí, Jim diz que Arthur nunca conseguirá se aproximar dele. Contudo, o cara é bem esperto, e mente que já estava dentro do prédio. Esse blefe então dá certo, e Jim fica com tanto medo que decide sair do edifício, se tornando assim um alvo fácil para Arthur perseguir. Logo, o cara intercepta o comboio em que Jim está fugindo, batendo em um dos carros e finalizando vários seguranças. Ao mesmo tempo, Steve rouba um ônibus e bate no primeiro carro do comboio, fazendo com que sobrasse somente o veículo em que Jim está dentro. E para impedir que seu alvo fuja, Arthur pega um caminhão de lixo e consegue capotar o carro do Jim. Ferido e sangrando bastante, o cara manda os dois irem para aquele lugar, e por sua vez eles lhe finalizam dando bem mais tiros do que o necessário. Após cumprirem a missão, eles fogem do local, e Steve pergunta qual será o próximo passo. Arthur explica que eles devem sumir do mapa, arrumando identidades falsas para não serem rastreados. Logo, o cara percebe que Steve está com a pistola que pertencia ao Harry, e pede desculpas pela forma como tudo acabou. Então, Steve diz que não se importa, e desce do carro para abastecer. No entanto, ele joga gasolina para fora do tanque de propósito, e se afasta para atirar com a pistola do seu pai, causando assim uma explosão que finaliza Arthur. Mais tarde, Steve retorna para a casa do cara, e coloca uma música no toca-discos que ele havia lhe proibido de mexer. E em seguida, o jovem entra no Jaguar de Arthur, e enquanto dirige, encontra um bilhete que o cara deixou no banco, dizendo que Steve morrerá em breve. Com isso, o Jaguar explode e elimina o jovem. E assim que a música termina de tocar, um dos mecanismos é ativado, e incendeia a casa inteira para queimar as evidências. Por fim, os policiais estão assistindo às gravações das câmeras de segurança do posto, e percebem que Arthur escapou alguns instantes antes da explosão. E galera, eu acho que o Arthur deixou a arma do Harry de propósito junto com as ferramentas para Steve achá-la eventualmente e descobrir a verdade. E eu também acho que esse era mais um dos testes que o cara fez com o jovem, e como podemos ver, ele falhou no final, já que não tinha como um assassino inexperiente como Steve finalizar Arthur, que é basicamente o melhor de todos. Fala galera, qual decisão você tomaria se estivesse no lugar do Steve? Me contem nos comentários.
E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Filmes. Muito obrigado por assistir e até o próximo.